Boa noite para você que acompanha o canal HP e atenção você, comunidade de São Pedro do Ivaí, agora é a hora de conhecer os candidatos a Conselho Tutelar de São Pedro do Ivaí. Convidamos todos os candidatos para que usufruíssem desse espaço para se apresentarem à comunidade, falar sobre os seus anseios e poder se apresentar ainda mais. Apesar que são pessoas conhecidas, são pessoas da comunidade, mas aqui é sempre um espaço de imprensa e nem todos puderam participar. Mas o espaço fica aberto, como eu disse no começo, foi para todos. E hoje vamos começar a nossa série de entrevistas com os candidatos de São Pedro do Ivaí, com o candidato Neri Carneiro Lobo. Neri, boa noite para você. Primeiro de tudo, se apresenta para a gente, quem é o Neri? Boa noite, Wellington. Boa noite a todos os ouvintes aí que estão nos assistindo nesse momento, né? O Neri é o Neri do Foto, né? Meu nome é Neri Carneiro Lobo e nasci aqui no Nardeles, cidade vizinha. Minha família também era daqui de São João do Ivaí. Meu tio Neri Carneiro Lobo, seu Neri da farmácia, que faleceu há muitos anos, né? Mas é assim, e de Lunardelli fui para São Pedro do Ivaí há 30 anos atrás, em 1992. 30 anos já de São Pedro. 30 anos de São Pedro do Ivaí. E lá eu construí a minha família. Tenho 4 filhos do primeiro casamento, dos quais eu criei sozinho, né? Fui pai e mãe com muito orgulho, né? E estão todos crescidos. Hoje estou casado com a Márcia Adriana de Moraes e tenho 2 filhas, uma de 8 anos e uma de 13 anos. E lá eu já fui ministro de Eucaristia nesses anos todos, fui presidente da PMF do Colégio Carlos Silva, do Colégio Vicente Machado, fui também vereador, fui conselheiro, hoje estou atuando como conselheiro tutelar, né? E estou aí pleiteando mais uma vez essa disputa na campanha aí para os novos candidatos do ano que vem. Hoje você exerce o cargo de conselheiro pela primeira vez ou já é a segunda vez? É a segunda vez. Na primeira vez eu entrei porque uma conselheira, a Rose, saiu no meio do mandato e eu entrei e fiz uma eleição para cobrir os 2 anos que faltavam. E agora também estou cobrindo o rapaz do Marisa, né, que saiu, ele fez 1 ano de conselho, saiu, eu era o suplente e entrei. Né? Então, agora, nesse momento aí, por que você quer ser conselheiro tutelar novamente, já que você está no exercício, Neri? Sim, como eu disse, eu sou conselheiro, né? E todas as experiências que eu tive na vida aí, Wellington, né, de criar os filhos sozinho e educar na lei de Deus, na lei do homem, da igreja, tudo, a gente aprendeu muita coisa, né? Então, assim, quando eu tive que criar meus filhos, que a mulher abandonou e deixou comigo, eu jamais precisei de conselho, precisou ir para casa lá ou deixar o filho com alguém, né? Eu mesmo fui pai e mãe, fui homem, criei cada um deles, hoje estão tudo crescido, então aprendi muita coisa com isso. E, então eu creio que eu posso contribuir muito para essas crianças que hoje são abandonadas pelos pais, que vivem aí sofrendo dificuldade em casa, muitas vezes violência, né? E não tem um pai, não tem uma mãe. Então, assim, o conselho é para isso, é para ver os direitos daquelas que estão sendo violados e estar atuando em cima disso. Ok, e aqui, isso que eu ia perguntar. Quais as atribuições do conselheiro tutelar para o pessoal que está em casa entender a importância que vocês têm? Sim, o conselho, ele é baseado no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, assim, são várias atribuições, mas as mais importantes são aconselhar o pai e a mãe quando a criança está dando trabalho lá na escola, que a escola chama o conselho lá para tomar uma atitude, fazer uma visita, ver o que está acontecendo, que a criança está dando trabalho, não está indo na escola. Então, o conselho vai até o pai, o responsável, aconselha, né? Se eu precisar encaminhar essa criança para um psicólogo, a gente encaminha também, né? O conselho também ele pode estar aplicando medidas, né, de proteção que envolve o direito da criança e do adolescente. Ele pode estar, assim, se ele entender que os direitos daquela criança sendo violado lá naquela onde ela convive com o pai, com a mãe, com o responsável, ele tem toda a autonomia de estar, o colegiado, tirar aquela criança da onde está sendo sofrendo e colocar na família extensa. No caso, a avó, o avô, um tio, uma tia, né? E se a criança não tiver ninguém, levar para onde vai cuidar daquela criança, mas tirar da onde está sofrendo violência. Ok. E qual a importância dos conselheiros tutelares para a sociedade? Como você enxerga isso? Olha, eu vejo que é muito importante, porque, primeiro, para ser conselheiro, você tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque você, para começar, tem que ser uma pessoa assim, não é qualquer pessoa, você tem que ser escolhida pela sociedade, fazer um teste, uma prova, passar, participar de uma eleição, igual como se fosse uma eleição de prefeito e vereadores, né? E a responsabilidade é muito grande, porque, por exemplo, o vereador ele é eleito para fazer leis e cuidar do município. O conselheiro ele é eleito para cuidar das vidas,
Ele mexe com vida de criança, de adolescente ali, que está nas mãos deles. Muitas vezes ele tem que tomar uma decisão ali, que se ele não tiver uma experiência, não tiver um pulso firme, ele não consegue tomar a decisão correta. E quem sofre depois é a criança que está lá, continuando naquele lugar, sofrendo, vítima de bullying, de violência, de abuso, muitas vezes, né? Então, acho que o conselho é muito importante para a sociedade e tem a responsabilidade, assim, de cuidar mesmo dos nossos jovens adolescentes, né? Acima de tudo, são os nossos filhos, o futuro do nosso país, do nosso Brasil, né? E pena que não são valorizados, né? Muitas vezes o poder público, tanto do município como do Estado, não vê com bons olhos o conselho, né? A gente luta pelos nossos direitos, mas é muito difícil porque não depende só do município nem do governo, né? A gente quer fazer curso de capacitação, muitas vezes não consegue por falta de recurso. A gente precisa de treinamento, precisa de recursos, né? Então, assim, é muito importante. Espero que a sociedade vê com bons olhos, porque nós somos os olhos do Ministério Público. O que a gente falou está falado para o promotor, para o juiz, e não tem quem tira essa palavra, né? Ok, e você está dentro. Eu acho que essa pergunta fica mais fácil para quem ainda não é conselheiro, mas o que você acha que precisa mudar dentro do Conselho Tutelar? Dentro do Conselho o que a gente precisa mais de apoio. Apoio na questão de, por exemplo, fazer capacitações para os novos e para os antigos que estão lá também. A gente está lá, mas a gente não sabe tudo, né? Então, a gente vive cobrando muita capacitação para que a gente esteja preparado numa situação para saber como agir. E, às vezes, falta isso, né? Por exemplo, eu não conheço nenhum município aqui na região do Vale do Ivaí que tenha sede própria. A maioria dos municípios, o prefeito aluga uma casa velha lá, longe, coloca o conselho lá, mal acomodado e, às vezes, com carro velho ainda. Então, assim, precisaria que o poder público vivesse com melhores olhares, né, para todos os conselhos, não só do nosso município, mas do Paraná inteiro. Inclusive a gente lá do conselho já tem uma ideia, passamos para a CONCAN, que é a nossa central lá de Camorão, para a gente estar levantando aí um projeto de lei e passar lá para Brasília, para algum deputado aí que queira tomar nossa causa, porque no Brasil são... Quantos municípios existem no Brasil, né? Eu fiz as contas lá, dá mais de 25 mil conselheiros. Então, a gente teria que ter o direito de ser, pelo menos, registrado. Nós não somos registrados, somos contratados, né? A gente perde muito, não tem valor. Sim. Então, assim, a gente precisaria que viesse lá de cima. Mas nós estamos mexendo com esse projeto para ver para eles verem que todo município seja igual. O mesmo direito que São Pedro tem, Maringá tem, Apucarana tem. Ok. E agora, esse aqui, é os olhos do povo, e eu convido o candidato Neri a falar seu número, pedir o seu voto aqui para a população. Vai lá, Neri. Valeu, Wellington. Primeiro quero agradecer a você por esse espaço, né? Agradecer o município também que indicou para a gente estar vindo aqui. E pedir para vocês, povo de São Pedro do Ivaí e de região, né? Estou lá no conselho até dezembro, mas vou disputar essa eleição. Espero que vocês reconheçam o meu trabalho, tudo que eu fiz até hoje em São Pedro, né? Esses anos todos que eu estou lá envolvido com a comunidade, com a sociedade, né? Muitas vezes deixando de fazer as minhas coisas, de cuidar do meu trabalho para estar cuidando lá do conselho, dos filhos dos outros, né? Então eu peço para vocês que no dia 1º de outubro, no domingo, a eleição vai ser lá no Salão Paroquial da Igreja, das 8 às 5, que você cumpra com o seu dever de cidadão, e vai lá votar para os conselheiros. Somos 10 conselheiros, né? Tem os 5 que já estão lá no pleito, mas tem mais 5 novatos. Que vocês escolham os 5 melhores e leve mais alguém também. Leve o marido, a mulher, o parente, o vizinho. Leve para votar, porque é uma eleição que não é obrigada a votar. Então, pouca gente vai votar. Mas nós precisamos do seu voto. E o meu número é 55, né? Vai lá, leva o título de eleitor e vota no Neri do Foto 55. Muito obrigado, boa noite a todos e fiquem com Deus. Ok, conversei nessa primeira entrevista com o Neri Carneiro Lobo, popular Neri do Foto, que é candidato a conselheiro tutelar. Mais uma vez repetindo, todos os dias vamos estar, a partir de hoje, trazendo um conselheiro tutelar, um candidato de São Pedro do Ivaí. As portas foram abertas para todos os candidatos, então eu fico aqui, você, para aproveitar esse espaço e falar com a comunidade. Até a próxima, tchau, tchau.